Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento. Eu te desejo um ótimo dia, uma ótima semana, dias maravilhosos com as respostas vindo da parte do Senhor, qualquer que seja a sua necessidade. Que a bênção do Senhor te alcance e que você tenha da parte do Senhor toda a provisão para os seus dias e também para a sua família. Estamos extremamente contentes com o livro de Malaquias, as reflexões, um livro surpreendente que tem falado profundamente aos nossos corações, e eu quero te agradecer pelos retornos, pelos likes e, enfim, por tudo que estamos conseguindo construir com as reflexões do livro de Malaquias. Hoje, o último versículo do capítulo 2, e o capítulo 3 até o versículo 5 diz assim: Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam: Onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Como eu falei, como eu citei, o texto da reflexão de hoje começa pelo versículo 17, quando vemos aqui a longanimidade sendo um atributo de Deus, porque o povo se enfadou do Senhor ao declarar que o mal era bom e que Deus era injusto. O povo tinha se deixado levar para tão longe da lei instrutiva de Deus que se encontrava moralmente confuso. Do capítulo 3, do 1 ao 5, nós vamos encontrar o povo está apático. O povo não reconhecia mais o valor do relacionamento com o Senhor. Malaquias fez os israelitas se lembrarem que o Senhor não estava longe, que o Senhor conhecia os pecados deles e que viria para punir e purificá-los da imoralidade. Veja no versículo 5, quando ele vai dizer: Eu virei a vocês trazendo juízo sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas ele diz que vai começar pelos da sua casa. Veja o que é que ele diz no versículo 3. Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Isso aqui significa que o Senhor começaria a purificação pela sua casa. Nós sabemos que Deus tem um juízo muito mais apurado com o seu povo, com os que estão dentro de igreja,
conosco que somos os pastores, as pastoras, os líderes, as líderes. Deus tem um cuidado e Ele também tem uma disciplina muito mais afinada, muito mais de perto com os que pregam, com os que ensinam, com os que estão dentro da casa, mantendo o trabalho da casa do Senhor. E aí ele vai falar claramente que ele vai começar a purificação pelos levitas. Agentes purificadores podem ser identificados aqui: fogo para metais e sabão para roupas. O fogo purificador é uma metáfora frequentemente usada para a purificação espiritual. O Senhor prometeu purificar os levitas nos últimos dias para que pudessem realizar seus ministérios com eficiência, como eu já acabei de ler anteriormente. Eu também quero chamar a atenção que há muitos paralelos entre a mensagem de Neemias, do livro de Neemias, com o livro de Malaquias. Aqui nós podemos encontrar que também Malaquias, como Neemias, denunciaram corrupção no sacerdócio, casamentos mistos, problemas na sociedade e a desobediência aos princípios da oferta. Nós sabemos que o Senhor trouxe uma repreensão no livro de Malaquias, tal qual ele também trouxe repreensão lá no livro de Neemias, porque o povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia e as repreensões ainda são por conta das práticas perversas, ímpias, longe daquilo que Deus realmente esperava e desejava que o seu povo estivesse praticando. Então, há todo aqui um trabalho de discipulado, há todo um trabalho de ensino, de persistência, realmente de um Deus longânimo, um Deus paciente e um Deus que continuava, mesmo repreendendo, ele continuava amando, cuidando e como a sua própria palavra vai dizendo que o Senhor jamais desistirá do seu povo. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio dessa manhã, ou dessa tarde, ou dessa noite, independente do horário que você esteja ouvindo, dizendo aqui que o Senhor, ele traz uma palavra, e eu queria concluir, quando ele fala que ele vai purificar. Eu queria deixar aqui uma última palavra, no versículo 3 desse capítulo 3, quando diz que ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Para purificar a prata, o ourives a aquece bem no centro da chama, onde é mais quente para assim queimar as suas impurezas. Ele precisa ficar sentado em frente ao fogo, com os olhos fixos na prata durante todo o processo, pois se ela ficar 1 minuto a mais, será destruída. O ourive sabe que a prata está totalmente refinada quando vê sua imagem refletida nela. Deus também pode nos segurar assim em situações quentes. Lembre-se nesses momentos de que os olhos de Deus estão sobre você e que Ele vai cuidar de você até que veja a sua imagem em você. Eu queria então concluir a reflexão dessa manhã, ou dessa tarde, dessa noite, desse dia, com essa imagem de que Deus está nos purificando, nos aperfeiçoando no processo do novo nascimento, que não é único. O nome processo quer dizer que ele se estende, que ele se amplia, de quando nós acolhemos Jesus no nosso coração, aceitamos Jesus, e esse processo vai nos acompanhar até a nossa morte. Então, que Deus fale profundamente ao nosso coração, que nós continuemos apreciando o Deus longânimo, paciente, bom, generoso, que nos ama, e que Ele continue nos ajudando e que a gente possa ter essa aproximação, essa intimidade, essa alegria de caminhar com o Senhor, o Deus que não desiste, e nós que estamos sendo aperfeiçoados como essa prata refinada nas mãos desse refinador. Que Deus então nos abençoe. Essa é, pois, a reflexão de hoje.
e eu te envio um grande abraço. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. Amém.